Como o casamento da minha irmã se transformou em uma cena de crime em menos de 20 minutos. Minha irmã Felicity estava na metade do caminho até o altar, quando percebi que o champanhe que eu tinha acabado de beber tinha um gosto estranho, amargo e gredoso, com um retrogosto metálico esquisito que fez minha língua parecer grossa. Coloquei a taça no meu colo e tentei focar na cerimônia, mas minha visão começou a ficar embaçada nas bordas. O quarteto de cordas tocando canon em ré soava como se estivesse debaixo d'água e muito distante, embora estivessem a apenas 6 metros de onde eu estava sentada na segunda fila. Minhas mãos começaram a formigar primeiro, depois meus pés, e eu olhei para a taça de champanhe, percebendo que algo estava seriamente errado com o que quer que eu tivesse acabado de beber. Tentei me levantar para pedir ajuda, mas minhas pernas não cooperavam, e acabei caindo parcialmente no corredor. A nova sogra de Felicity, Diane, correu e agarrou meu braço com força suficiente para deixar um hematoma, puxando-me de volta para o meu assento com uma força surpreendente para alguém na casa dos 60 anos. Ela sibilou no meu ouvido que eu estava fazendo uma cena no casamento da minha irmã e que precisava sentar e ficar quieta como uma dama de honra decente. Tentei dizer a ela que algo estava errado com a minha bebida, mas minhas palavras saíram arrastadas e erradas, como se minha boca não estivesse mais funcionando direito. Diane se inclinou mais perto e sussurrou que sabia exatamente o que eu tinha feito, que ela me observou tentando roubar a atenção de Felicity a semana toda. Minha visão afunilou ainda mais, e eu podia sentir meu pulso martelando no meu pescoço e nas minhas têmporas enquanto o suor começava a encharcar meu vestido de dama de honra. O celebrante estava perguntando se alguém se opunha ao casamento, e eu queria gritar que alguém havia me envenenado, mas a mão de Diane tapou minha boca antes que eu pudesse emitir um som. Ela pressionou com tanta força que senti o gosto de sangue de onde meus dentes cortaram meu lábio, e sua outra mão permaneceu travada em volta do meu braço, me mantendo presa àquela cadeira. Tentei morder sua mão, ou arranhá-la, ou fazer qualquer coisa para me libertar, mas meu corpo parecia se mover através de meu laço e nada funcionava como deveria. A cerimônia continuou enquanto eu sentia que estava cada vez mais perdendo a consciência. Eu podia ouvir os votos sendo trocados, mas eles soavam abafados e distantes, como se eu estivesse ouvindo do fundo de uma piscina. Diane finalmente me soltou quando o beijo aconteceu, e todos começaram a aplaudir, e eu imediatamente desabei para frente, sobre a pessoa na minha frente. Eles se viraram parecendo irritados até que viram meu rosto, e sua expressão mudou para preocupação. As pessoas começaram a notar, e alguns convidados se reuniram perguntando o que estava errado enquanto eu estava ali, incapaz de me mover ou falar direito. Meu peito parecia apertado e respirar estava ficando mais difícil a cada tentativa, e percebi com terror absoluto que isso não era apenas estar bêbada ou ter um ataque de pânico. Alguém realmente havia envenenado aquele champanhe, e eu estava morrendo ali mesmo no chão, no casamento ao ar livre da minha irmã. Diane abriu caminho pela pequena multidão e anunciou em voz alta que eu estava claramente bêbada e tinha envergonhado a mim mesma e a família. Ela disse a todos para me darem espaço e me deixarem curar a ressaca em um dos quartos dos fundos do local. 2 padrinhos me levantaram sob a direção de Diane e começaram a me levar para longe da área da cerimônia. Tentei dizer a eles que precisava de um hospital, que alguém me envenenou, mas tudo o que saiu foram sons incompreensíveis que os fizeram rir como se eu estivesse realmente muito bêbada. Eles me carregaram pelas escadas dos fundos da mansão e para um pequeno depósito que cheirava a poeira e móveis velhos, depois me jogaram em um sofá, comido por traças antes de sair e fechar a porta atrás de si. Ouvi a tranca clicar e percebi que Diane tinha acabado de me aprisionar nessa sala enquanto o que quer que estivesse naquele champanhe percorria meu sistema. Meu celular estava no meu assento e não havia como pedir ajuda. O quarto não tinha janelas, apenas prateleiras com decorações antigas e caixas empilhadas contra as paredes. Não sei quanto tempo fiquei ali, entrando e saindo da consciência, mas em algum momento ouvi vozes do lado de fora da porta. Diane estava falando com alguém sobre como eu sempre tive ciúmes de Felicity, e provavelmente tinha tomado algo para chamar a atenção. Tentei gritar para que soubessem que eu estava realmente morrendo, mas minha voz não funcionava mais. Os passos se afastaram e eu estava sozinha novamente, com meu coração batendo irregularmente e minha respiração ficando mais superficial. As bordas da minha visão ficaram completamente pretas, e eu senti que estava partindo, me perguntando se alguém sequer notaria que eu tinha sumido até que fosse tarde demais para me salvar. Quando acordei, havia paramédicos sobre mim, jogando luzes nos meus olhos e me fazendo perguntas que eu não conseguia responder. Um deles estava colocando um acesso intravenoso no meu braço, enquanto o outro media minha pressão arterial e parecia preocupado. Ouviam dizer que minha frequência cardíaca estava perigosamente baixa e minha pressão arterial estava despencando, e que eles precisavam me levar para o hospital imediatamente. Eles me colocaram em uma maca e me carregaram pelas estreitas escadas dos fundos. E quando emergimos na área principal da recepção, tudo havia parado. A música estava desligada, os convidados estavam todos em grupos confusos, e havia policiais por toda parte conversando com as pessoas e colhendo depoimentos. Eu vi Felicity perto da mesa principal, ainda em seu vestido de noiva, com o rímel escorrendo pelo rosto e nosso pai ao lado dela, parecendo mais velho do que eu jamais o vira. Diane estava algemada, sendo levada por 2 policiais enquanto gritava sobre como tudo era um mal-entendido e que ela não tinha feito nada de errado. Os paramédicos me apressaram por tudo aquilo e me colocaram na ambulância. E a última coisa que vi antes de fecharem as portas foi a recepção destruída da minha irmã, com cadeiras viradas, pratos de comida abandonados e o bolo de casamento espatifado no chão, onde alguém havia derrubado a mesa de sobremesas. O hospital foi um borrão de exames, médicos e enfermeiras me fazendo as mesmas perguntas repetidamente. O que você bebeu? Quando os sintomas começaram? Você viu quem lhe deu o champanhe? Respondi o melhor que pude através da névoa em meu cérebro, contando a eles sobre o gosto amargo e metálico e como Diane me forçou a ficar quieta e depois me trancou naquele depósito. Eles coletaram amostras de sangue e me conectaram a monitores que apitavam constantemente, rastreando minha frequência cardíaca e níveis de oxigênio enquanto bombeavam fluidos e algo que chamaram de carvão ativado, através do meu acesso intravenoso para absorver qualquer toxina que estivesse no meu sistema. Uma médica com olhos gentis e cabelos grisalhos explicou que haviam encontrado altos níveis de sedativos de prescrição médica no meu sangue, misturados com outra coisa que ainda estavam tentando identificar. Ela disse: se você tivesse ficado muito mais tempo sem tratamento, provavelmente teria parado de respirar completamente. A polícia veio me entrevistar enquanto eu ainda estava na sala de emergência. Um detetive chamado Foster, que tinha uma voz gentil e fazia anotações detalhadas enquanto eu descrevia tudo o que aconteceu. Ele me mostrou fotos em seu tablet da taça de champanhe da qual eu estava bebendo, agora embalada como evidência,
e perguntou se eu a reconhecia ou lembrava de onde veio. Expliquei que todas as taças de champanhe pareciam idênticas no casamento. Taças de cristal com as iniciais do casal gravadas na lateral. Eu havia pegado a minha de uma bandeja que estava sendo passada por garçons antes do início da cerimônia, e só tinha tomado uns 3 goles antes de tudo dar errado. O detetive Foster assentiu e escreveu algo. Depois perguntou sobre meu relacionamento com Diane, e se ela já havia me ameaçado ou agido de forma hostil antes. Contei a ele sobre os comentários que ela fez durante toda a semana que antecedeu o casamento. Pequenas alfinetadas sobre como eu era jovem demais para ser dama de honra e como eu provavelmente tinha inveja do sucesso de Felicity. Ela fez um grande alarde sobre eu estar em uma faculdade comunitária enquanto Felicity tinha seu mestrado e um emprego de 6 dígitos. Como se minhas escolhas de vida fossem de alguma forma um insulto pessoal à família. O detetive Foster perguntou se mais alguém tinha ouvido esses comentários, e eu lhe dei nomes de outros membros da família que estiveram presentes durante várias conversas. Ele me agradeceu e disse que entraria em contato assim que soubessem mais sobre o que exatamente estava no meu sistema. Depois me deixou sozinha com os monitores apitando e o gotejamento intravenoso lentamente limpando o veneno do meu sangue. Papai apareceu por volta da meia-noite, ainda vestindo seu smoking de pai da noiva, mas com a gravata borboleta desfeita e pendurada frouxamente em volta do pescoço. Ele parecia exausto, confuso e com raiva, tudo ao mesmo tempo. E puxou uma cadeira para o lado da minha cama de hospital, sem dizer nada por um longo momento. Finalmente, ele me perguntou o que aconteceu com uma voz embargada que eu nunca o tinha ouvido usar antes. E eu lhe contei tudo desde o início. Ele ouviu com a cabeça entre as mãos. E quando terminei, ele disse que a polícia havia prendido Diane por agressão e tentativa de envenenamento. E que haviam encontrado um frasco de pílulas para dormir de prescrição médica em sua bolsa, junto com algo chamado GHB. Perguntei a ele por que ela faria isso, e ele balançou a cabeça dizendo que não sabia, mas que a polícia tinha teorias. Aparentemente, vários convidados tinham visto Diane adulterando bebidas antes da cerimônia, e um dos funcionários do buffet relatou tê-la visto despejar algo de um pequeno frasco em uma das taças de champanhe. Papai disse que Diane alegou que só queria me deixar sonolenta para que eu não causasse drama durante a cerimônia, mas a combinação de pílulas que ela usou quase me matou. Ele começou a chorar então, soluçando de verdade, e pediu desculpas repetidamente por não me proteger e por não ver o quão tóxica Diane tinha se tornado para mim no último ano. Felicity veio me visitar na manhã seguinte, e ela parecia ter envelhecido 5 anos da noite para o dia. Seu cabelo ainda estava parcialmente penteado do casamento, mas seu rosto estava sem maquiagem e inchado de tanto chorar, e ela usava um moletom em vez de suas roupas de lua de mel. Ela sentou na beira da minha cama de hospital e pegou minha mão, e nós duas choramos juntas por um tempo sem falar. Eventualmente, ela me contou que seu novo marido, Jack, queria cancelar toda a recepção e vir para o hospital comigo. Mas quando perceberam a gravidade da situação, a polícia já havia chegado e iniciado a investigação. Ela disse que vê-los levar Diane algemada enquanto eu era colocada em uma ambulância foi a experiência mais surreal de sua vida. Felicity se desculpou por não acreditar que algo estava errado quando me viu desabando durante a cerimônia, por presumir que eu estava apenas sendo dramática ou buscando atenção, como Diane vinha dizendo a semana toda. Ela admitiu que Diane vinha plantando sementes de dúvida sobre mim há meses, fazendo pequenos comentários sobre como eu tinha ciúmes do sucesso de Felicity, e provavelmente faria algo para arruinar o casamento. Felicity havia descartado isso como apenas drama de futura sogra, mas agora ela percebia que Diane estava montando uma narrativa para justificar o que quer que estivesse planejando fazer comigo. Os laudos toxicológicos voltaram 3 dias depois, mostrando que eu havia ingerido uma combinação perigosa de sedativos controlados e um tranquilizante veterinário que Diane aparentemente havia roubado de seu trabalho em uma clínica de animais. A mistura deveria ter me matado, segundo os médicos, e a única razão pela qual sobrevivi foi porque eu só havia consumido cerca de 1/3 do champanhe adulterado antes de meu corpo começar a reagir. O detetive Foster voltou para me dizer que haviam acusado Diane de tentativa de tirar a vida, agressão qualificada, cárcere privado e vários outros crimes que eu não conseguia acompanhar. Ele disse que encontraram evidências em seu celular de suas pesquisas sobre como fazer alguém parecer bêbado ou doente, e mensagens para sua irmã discutindo como lidar com o problema da irmãzinha irritante, de Felicity arruinando as fotos do casamento. Aparentemente, Diane se convenceu de que eu estava deliberadamente tentando sabotar o casamento de Felicity com seu filho, e que me remover da equação resolveria múltiplos problemas. O detetive perguntou se eu queria uma ordem de restrição, e eu disse que sim imediatamente, não querendo arriscar que ela tentasse algo mais se pagasse a fiança. A notícia local pegou a história, e de repente eu não podia ir a lugar nenhum sem que as pessoas me reconhecessem como a garota que quase morreu no casamento da irmã. Meu celular explodiu com mensagens de pessoas que eu mal conhecia, todos querendo detalhes, oferecendo condolências ou fazendo perguntas invasivas sobre meu relacionamento com Diane. Acabei desligando meu celular completamente e ficando com o papai na casa dele enquanto me recuperava, dormindo no meu antigo quarto de infância, cercada por pôsteres e bichos de pelúcia de um tempo mais simples. T e J adiaram a lua de mel e vinham todos os dias para ver como eu estava, trazendo comida e filmes, e apenas sentando em silêncio quando eu não estava com vontade de conversar. Jeffrey se desculpava constantemente pelas ações de sua mãe, dizendo que sabia que ela tinha problemas de controle, mas nunca imaginou que ela fosse capaz de algo assim. Ele me disse que eles cortaram todo o contato com ela e estavam cooperando totalmente com a investigação policial, fornecendo registros telefônicos e e-mails que mostravam a extensão da obsessão de Diane em controlar cada aspecto do casamento. A fisioterapia começou 2 semanas depois que saí do hospital porque a combinação de pílulas causou danos nos nervos que afetaram minha coordenação e equilíbrio. Tive que reaprender a andar sem tropeçar e a segurar as coisas sem deixá-las cair, como se meu cérebro tivesse esquecido como enviar os sinais certos para meus músculos. A terapeuta, uma mulher chamada Kira com uma energia impossivelmente positiva, continuava me dizendo que eu estava fazendo um grande progresso, mesmo quando eu sentia que estava regredindo. Ela explicou que as toxinas haviam afetado meu sistema nervoso central e que levaria meses de trabalho consistente para me recuperar totalmente, se é que a recuperação total era possível. Alguns dias eu não conseguia segurar uma caneta para escrever ou um garfo para comer,
e acabava chorando de frustração enquanto o papai tentava ajudar sem me fazer sentir mais impotente. O médico disse que eu tive sorte de estar viva e que a maioria das pessoas que ingeria aquele coquetel específico não sobrevivia, o que me fez sentir simultaneamente grata e com raiva por a sogra da minha irmã ter me transformado em um exemplo de advertência. A audiência preliminar de Diane aconteceu 6 semanas após o casamento, e eu tive que testemunhar sobre o que me lembrava daquele dia. Seu advogado tentou me pintar como uma rainha do drama em busca de atenção que havia tomado coisas para arruinar o casamento de Felicity, o que foi uma alegação tão absurda que várias pessoas no tribunal riram. O promotor apresentou as evidências da compra das pílulas por Diane, pesquisas de dosagem online e o testemunho de várias pessoas que a viram adulterando minha bebida. Eles exibiram imagens de segurança do local, mostrando Diane pegando minha taça de champanhe da bandeja de um garçom, indo para trás de uma coluna por 30 segundos, e em seguida, colocando-a de volta na bandeja em uma posição específica. O registro de tempo correspondia perfeitamente ao momento em que aquela bandeja foi distribuída para o grupo da noiva, e meu lugar designado me colocava no local exato onde aquela bebida adulterada teria parado. Diane assistiu a tudo isso com os braços cruzados e o rosto inexpressivo, como se estivesse assistindo a um filme chato em vez da prova de sua tentativa de tirar minha vida. O juiz ordenou que ela ficasse presa sem fiança até o julgamento, citando a gravidade das acusações e a natureza premeditada do crime. As redes sociais se tornaram um pesadelo após a audiência porque as pessoas começaram a tomar partido e a criar teorias elaboradas sobre o que realmente aconteceu. Alguns culparam Felicity por não me proteger melhor. Outros culparam o papai por ter se casado com alguém de uma família com uma pessoa como Diane, e um número perturbador de pessoas. Afirmou que eu devia ter feito algo para provocá-la, ou que eu estava mentindo por atenção. Cometi o erro de ler os comentários em uma matéria e passei a hora seguinte chorando por estranhos me chamando de mentirosa e interesseira tentando processar a família de Diane. Papai acabou bloqueando todos os sites de notícias e aplicativos de redes sociais no meu celular porque eu não conseguia parar de verificar obsessivamente o que as pessoas estavam dizendo sobre mim. Felicity lidou com seu próprio assédio online, com pessoas enviando-lhe mensagens de ódio sobre arruinar a vida de sua sogra e destruir o casamento de seu filho antes mesmo de começar. Ela acabou excluindo todas as suas contas de redes sociais e desaparecendo completamente online, o que foi difícil para ela, pois havia construído parte de sua carreira em networking profissional. O julgamento em si durou 3 semanas e foi coberto pelas emissoras de notícias locais todos os dias. Tive que sentar naquele tribunal ouvindo o advogado de Diane tentar me desacreditar, trazendo à tona cada erro que eu já cometi, cada nota ruim no ensino médio. Cada vez que eu me metia em encrenca quando criança, eles tentaram pintar um quadro de mim como uma pessoa instável e carente de atenção, que orquestrou tudo isso para obter simpatia e dinheiro de um processo. Mas as provas físicas eram esmagadoras e as testemunhas eram consistentes. E no 10º dia de depoimentos, o júri voltou com vereditos de culpada em todas as acusações. Anne não demonstrou emoção quando os vereditos foram lidos. Apenas olhou para a frente como se estivesse em outro lugar. O juiz marcou a sentença para 3 semanas depois e advertiu a família de Diane no tribunal para manter distância de mim e de Felicity ou enfrentariam acusações de desacato. Sair daquele tribunal sabendo que Diane havia sido condenada foi surreal, como se eu estivesse segurando a respiração por meses e finalmente pudesse expirar, embora nada na situação parecesse uma vitória. O dia da sentença chegou com uma atenção inesperada da mídia porque o caso de Diane se tornou uma história maior do que qualquer um esperava. O tribunal estava lotado de repórteres e espectadores, e eu tive que me espremer por uma multidão só para entrar. O promotor pediu a pena máxima, dada a natureza premeditada do crime e os danos permanentes à minha saúde. Eu li minha declaração de impacto da vítima com as mãos trêmulas, descrevendo como eu ainda não conseguia segurar as coisas direito, e como tinha pesadelos sobre estar trancada naquele depósito morrendo sozinha. Falei sobre perder minha sensação de segurança em reuniões de família, e como provavelmente nunca mais confiaria em uma bebida que eu mesma não servi. O advogado de Diane argumentou por clemência, porque ela não tinha antecedentes criminais, e era um membro respeitado da comunidade, o que pareceu uma piada doentia, dado o que ela havia feito. A juíza ouviu tudo, e então sentenciou Diane a 18 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 12, chamando-o de um dos casos mais perturbadores de violência premeditada que ela já viu em sua carreira. Diane finalmente demonstrou emoção então, chorando e se virando para olhar para Jeffrey na galeria, mas ele apenas a encarou de volta sem expressão antes de se levantar e sair. A recuperação não foi uma linha reta depois que o julgamento terminou. Alguns dias eu me sentia quase normal, e em outros eu não conseguia sair da cama sem que tudo girasse. Os danos nos nervos significavam que eu tinha tremores permanentes nas mãos, e problemas ocasionais de equilíbrio que iam e vinham sem aviso. Tive que trancar a faculdade por um semestre porque não conseguia fisicamente fazer anotações ou digitar direito, o que me deixou ainda mais para trás de Felicity aos olhos de todos. Mas ela nunca me fez sentir mal por isso. Nunca comparou seus diplomas de pós-graduação com meu curso técnico inacabado. Apenas me apoiou durante a fisioterapia, as consultas médicas e a papelada interminável que acompanhava o fato de ser uma vítima de crime. Papai vendeu sua casa e comprou uma nova em um bairro diferente, dizendo que precisava de um novo começo, sem as memórias de Diane em cada cômodo. Arrumamos juntos meu quarto de infância, e eu joguei fora a maior parte das minhas coisas antigas, querendo deixar aquela versão de mim pra trás, e recomeçar como alguém que sobreviveu a uma tentativa de tirar minha vida e viveu para contar. O casamento de Jay e Felicity sobreviveu, apesar de tudo, embora eles tenham recorrido a uma terapia de casal intensiva para lidar com o trauma. Jeffrey teve que processar o fato de que sua mãe tentou matar a irmã de sua esposa, e Felicity teve que superar a culpa por não me proteger quando viu que algo estava errado durante a cerimônia. Eles se mudaram para o outro lado do país por causa do trabalho de Jay cerca de 1 ano após o julgamento, colocando distância física entre eles e as constantes lembranças do que aconteceu. Fazemos videochamadas toda semana e eles nos visitam nos feriados, e as coisas parecem quase normais até que alguém menciona o casamento, e todos nós ficamos em silêncio. Eles nunca tiveram uma celebração ou recepção de verdade. Nunca tiveram o começo feliz que planejaram, e eu carrego a culpa por isso, embora todos me digam que não foi minha culpa. As fotos do casamento que foram tiradas antes de tudo dar errado ficam em uma caixa no armário de Felicity, nunca emolduradas ou exibidas. Apenas uma prova preservada do último momento antes de nossa família mudar para sempre. 2 anos após o envenenamento, eu finalmente terminei meu curso técnico e me transferi para uma universidade a 3 horas de casa. Recomeçar em uma nova cidade onde ninguém conhecia minha história foi libertador,
como se eu pudesse ser alguém além da garota que quase morreu no casamento da irmã. Fiz novos amigos que nunca perguntaram sobre minhas cicatrizes ou por que minhas mãos tremiam às vezes, que me aceitaram como eu era sem precisar conhecer a versão anterior. Mudei meu curso para a justiça criminal porque a experiência com o sistema legal me mostrou o quanto as vítimas precisavam de defensores que entendessem o que estavam passando. Meus professores nunca souberam por que eu era tão apaixonada pelos direitos das vítimas ou por que eu era voluntária por tantas horas na clínica de assistência jurídica do campus. E eu preferia manter essa parte da minha história privada. Namorar era complicado porque, eventualmente, eu teria que explicar os tremores, os pesadelos e por que eu não bebia nada que eu mesma não abrisse. Mas as pessoas certas entendiam e as erradas se retiravam rapidamente. Diane me enviou uma carta da prisão cerca de 3 anos após o início de sua sentença, alegando que havia encontrado a religião e queria se desculpar pelo que fez. O endereço do remetente fez minha mão tremer tanto que deixei o envelope cair e não o abri por 2 semanas. Quando finalmente ali, o pedido de desculpas pareceu vazio e performático, cheio de justificativas sobre estar estressada e não pensar com clareza, e como ela nunca quis que as coisas fossem tão longe. Ela me pediu para escrever uma carta apoiando seu pedido de liberdade condicional quando chegasse a hora, dizendo que havia aprendido a lição e merecia uma segunda chance. Queimei a carta na lareira do meu apartamento e nunca respondi, não devendo a ela absolutamente nada depois que ela quase tirou tudo de mim. Minha terapeuta disse que isso era um limite saudável e que eu não deveria me sentir culpada por me recusar a participar da narrativa de redenção de Diane, enquanto eu ainda lidava com as consequências de suas ações. A vida avançou em pequenos incrementos e de maneiras inesperadas. Me formei com meu bacharelado em justiça criminal e fui aceita em uma boa faculdade de direito com uma bolsa que cobria a maior parte das mensalidades. Papai veio à minha formatura e chorou quando atravessei o palco, provavelmente lembrando que houve um tempo em que ele não sabia se eu voltaria a andar. Felicity e Brie tiveram gêmeos naquele ano. Um menino e uma menina que receberam os nomes de nossa mãe e do pai de Jeffrey, excluindo deliberadamente qualquer conexão familiar com Diane. Voei para conhecê-los quando tinham 2 semanas de vida. Esses humanos minúsculos e perfeitos que cresceriam sem nunca conhecer a avó e sem nunca entender o porquê. Brie ainda fazia terapia para processar a traição de sua mãe, lutando com uma culpa que não era sua, mas sentindo-a de qualquer maneira. Ele cortou todo o contato com Diane e mudou legalmente seu nome do meio para remover a conexão familiar, tentando se separar de seu legado. Os tremores físicos em minhas mãos melhoraram com a terapia contínua, mas nunca desapareceram completamente. Um lembrete permanente de quão perto cheguei de não estar aqui. Aprendi a escrever com os tremores e a digitar contornando-os. E, eventualmente, parei de me sentir envergonhada quando as pessoas notavam. Meus colegas da faculdade de Direito pensavam que era por ansiedade ou excesso de cafeína, e eu os deixava acreditar nisso em vez de explicar a história real. Especializei-me em defesa de vítimas e promotoria, usando minha experiência para alimentar minha paixão por responsabilizar os agressores. Cada caso em que trabalhei durante meus estágios clínicos parecia pessoal de uma forma que meus supervisores notaram, mas não questionaram. Reconhecendo que o fogo que impulsionava meu trabalho vinha de um lugar real e doloroso, me formei entre os melhores da minha turma e fui recrutada pela promotoria de uma grande cidade, finalmente sentindo que havia transformado meu trauma em algo significativo e útil. Diane se tornou elegível para a liberdade condicional após cumprir 12 anos. E a carta de notificação chegou ao meu apartamento em uma manhã aleatória de quinta-feira. Minhas mãos tremeram mais do que em anos enquanto eu lia que ela teria uma audiência de liberdade condicional em 3 meses, e que as vítimas tinham o direito de enviar declarações ou comparecer pessoalmente. Liguei para Felicity imediatamente e choramos juntas ao telefone, ambas arrastadas de volta para aquele dia em seu casamento, quando tudo deu errado. Concordamos em escrever declarações opondo-se à liberdade condicional, mas não em comparecer à audiência pessoalmente, não querendo ver Diane cara a cara depois de todos esses anos. Escrever essa declaração levou 3 semanas e vários rascunhos, tentando capturar como suas ações alteraram permanentemente a trajetória da minha vida e me tiraram a capacidade de me sentir completamente segura. Os tremores, os pesadelos, a hipervigilância com alimentos e bebidas, os anos de terapia, os relacionamentos que falharam porque eu não conseguia confiar que as pessoas não me machucariam. Tudo isso remontava a 18 minutos no casamento da minha irmã, quando alguém decidiu que eu era descartável. O Conselho de Liberdade Condicional negou a soltura de Diane, citando a gravidade de seu crime e a falta de remorso genuíno em suas declarações. Ela seria elegível para se candidatar novamente em 2 anos, iniciando um ciclo que provavelmente continuaria pelo resto de sua sentença. O alívio de Jeffrey foi palpável quando ele ligou para nos contar a notícia. E eu podia ouvir os gêmeos fazendo barulho ao fundo, alheios ao perigo que sua avó representava. Todos nós expiramos juntos, sabendo que tínhamos pelo menos mais 2 anos antes de ter que enfrentar isso novamente. Mais 2 anos de segurança antes que o sistema nos fizesse reviver nosso trauma para convencer estranhos de que Diane deveria continuar presa. Parecia uma punição por sobreviver. Essa exigência constante de provar que o que nos aconteceu foi ruim o suficiente para justificar consequências contínuas para a perpetradora. Agora, 6 anos depois daquele dia, eu atuo em casos criminais e luto por vítimas que nem sempre podem lutar por si mesmas. Minhas mãos ainda tremem às vezes, e eu ainda não bebo nada que eu mesma não preparei. E ainda tenho pesadelos sobre estar trancada em quartos escuros, sem conseguir respirar. Mas também sou mais forte do que jamais pensei ser possível, com uma carreira que amo e uma vida que construí a partir dos destroços do que Diane tentou destruir. Os gêmeos de Felicity me chamam de tia, e não têm ideia de por que eu me encolho quando eles me oferecem um gole de suas caixinhas de suco. Porque eu sempre tenho que vê-los servir primeiro. O álbum de casamento da minha irmã fica em seu armário, fechado. Um memorial para a celebração que nunca aconteceu, e para a inocência que perdemos naquele dia. Algumas feridas saram e outras apenas se tornam parte de quem você é. E eu carrego ambos os tipos para o que quer que venha a seguir. Às vezes as pessoas perguntam se eu perdoei e eu lhes digo honestamente que o perdão não é algo que ela conquistou ou que eu lhe deva. Ela fez a escolha de me envenenar, e outra escolha de me trancar enquanto eu morria. E ela tem que viver com essas escolhas, assim como eu tenho que viver com as consequências delas. A diferença é que eu não escolhi este caminho, mas estou tirando o máximo proveito dele de qualquer maneira, transformando minha dor em propósito e meu trauma em triunfo. Isso é mais do que Diane jamais fez com sua liberdade, e mais do que ela merece da vida que tentou tirar de mim. O casamento da minha irmã se transformou em uma cena de crime em menos de 20 minutos, mas o rescaldo durou anos e me ensinou mais sobre a natureza humana e a sobrevivência do que qualquer sala de aula jamais poderia. Eu não escolheria esta história se tivesse a opção, mas também não tenho vergonha dela.